Boa noite a todos, aos meus amigos, amigas, irmãos, irmãs em Cristo Jesus. Boa noite, Brasil. Hoje, dia 20 de janeiro de 2025, passando aqui nesta noite para deixar uma palavra que vem da parte de Deus para o meu coração e o coração de todos aqueles que crêem. Então, esta palavra vai ficar hoje no livro de Romanos, capítulo 1, no versículo 16 em diante. Vamos passar por outras partes, outros capítulos, versículos da palavra, para compreender o que é a salvação em Cristo Jesus. Então, se diz assim para nós, Romanos, capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todos. Pois é o poder de Deus para a salvação de todos, aquele que crê. Primeiro, os judeus e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus e de fé em fé, como está escrito. Mas o justo viverá da fé. Porque no céu se manifesta a ira de Deus sobre a impiedade, a injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça. Então, a salvação, para uma exposição significada, é uma palavra de salvação, bem como das duas outras palavras. A Bíblia emprega neste sentido de fé em fé. Significa literalmente fé do começo ao fim. Então, o justo viverá literalmente pela fé. A única fé do começo ao fim, ao quando ele reconhece e recebe o Senhor Jesus como seu Senhor e suficiente Salvador da tua vida. Então, ele passa a ser um filho e o servo do Deus vivo. Então, o justo deve sempre viver pela fé. Assim fazendo, continua a viver uma vida espiritualmente cada vez mais rica, se aproximando de Deus. Então, por que a ira de Deus? A ira de Deus é uma expressão da justiça e do seu amor, pela reação imutável diante de todo o pecado. Ele detesta o pecado, mas ele ama o pecador. Por isso ele enviou o Senhor Jesus aqui na terra para morrer naquela cruz. E após ele dar o último suspiro, quando eles enfiaram a lança nele, ele disse: Pai, está tudo consumado. Então ali Jesus, ele derramou o sangue para mim, para você e por toda a humanidade. Mas infelizmente não é todos que vão crer. O Senhor Jesus já deixou lá em Marcos, capítulo 16, do versículo 15 em diante, dando uma ordem aos seus discípulos, e de pregar o evangelho a todas as criaturas. A que crer e for batizada, ela será salva, mas a que não crer, ela já está condenada. Mas a salvação significa um livramento, chegar à reta final com segurança, proteger de danos. Deus revelou-se como Salvador do seu povo e lá está escrito, a salvação é descrita na Bíblia como o caminho ou a entrada através da vida para a comunhão eterna com Deus, lá no céu. Então essa salvação, ela está em Cristo Jesus, como João 14,6 diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, para nós chegarmos a Deus, o caminho é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está lá em Atos, capítulo 4, versículo 12. Está aqui em João 14,6. Também está em Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10. E também lá em Isaías 25, versículo 6, que diz para nós assim: e o Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos
uma festa com animais gordos, uma festa com vinho puros, sem tutanos, gordos e com vinho puros, bem purificados. Mas o profeta Isaías ele está profetizando a respeito do reino futuro de Deus, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo haverá na sua volta aqui na terra resgatar os seus escolhidos, dar eles livramento da ira de Deus. A ira de Deus não é sobre o pecador, mas sobre o pecado. Mas o pecador que não reconhecer e receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele vai ser lançado no lago de fogo e de enxofre e experimentar a ira de Deus, não só por 1 dia ou 2 minutos ou 3 segundos, mas sim por toda a eternidade. E também o sangue, o banquete, tem um lugar no reino de Deus que representa as bênçãos maravilhosas que os salvos desfrutam na sua presença. Puros, originalmente, significa conservado ou preservado. Daí uma festa com vinho puros, pode ser uma festa com conservas, provavelmente em alusão ao suco da sua uva, e preservado e guardado ao longo tempo. Então, é o suco da uva, aquele suco bom, não o vinho fermentado, porque o vinho fermentado, ele vira uma bebida alcoólica, e toda bebida alcoólica, ela é condenada na Bíblia por Deus, porque ela tira o homem da sobriedade, ela vira um tipo de idolatria, porque a pessoa, quando ela bebe, ela, para fazer as coisas, ter coragem, para falar, para discutir, para trabalhar, ela tem que tomar um pouco de bebida forte. E dali, um abismo chama outro abismo. Bebe uma dose de pinga, uma cerveja, dali passa para um conhaque, do conhaque vai para o uísque e assim por diante. Então vai destruindo a pessoa pouco a pouco, porque se não fosse pecado, não teria casas de recuperações para os alcoólicos anônimos. A bebida seria uma bênção. Mas, infelizmente, é uma maldição a qual muitos perdem a vida através da bebida alcoólica gerada pelo Satanás, que pôs na cabeça do homem que a bebida alcoólica é boa. Então, ela causa muitos danos na nossa saúde. E um dos maiores é aquela que dá no fígado da pessoa. Então, ela vai perdendo o seu fígado, e o fígado vai se derretendo, e pouco a pouco é a tal da cirrose. Desmancha o fígado todo, e a pessoa vai ficando debilitada, e se ela não se arrepender, pedir perdão a Deus e confessar ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida, ela também vai experimentar a ira de Deus. E também lá no Isaías 53:5, o nosso Deus vai falar assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, os nossos pecados, e gerou muitas coisas ruins, nós geramos, mas ele foi moído pelas nossas iniquidades, os nossos pecados, né? E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, se o Senhor Jesus não fosse para aquela cruz, ninguém pegaria a salvação, como está aqui escrito em Romanos 16, que vai falar assim, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois o poder de Deus para a salvação de todos. Então Deus não foi para um ou para dois, é de todos, mas aquele que crer. Muitos não vão crer, infelizmente. Então, primeiro ao judeu e também ao grego, ou seja, a todas as pessoas. O nosso Deus, ele não é um Deus mau, mas ele é um Deus justo, e ele tem que exercer a sua justiça, a qual ela está nos atributos de Deus, lá no Salmo 139.